Queridos irmãos, queridas irmãs, recebam a paz do Senhor. Muito bom dia, bom dia. Bom dia, povo de Deus, bom dia, família. Recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tenho a imensa alegria de vos cumprimentar é a sua irmã Isabel Ferreira. Os relógios marcam no Brasil, no horário de Brasília, às 7 horas da manhã. Eu quero orar com você, mas antes quero deixar um versículo que está em Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que lhe aproxima creia que ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Eu creio que pela fé nós podemos alcançar o nosso milagre. Pela fé nós podemos alcançar a nossa cura. Pela fé nós podemos alcançar os nossos objetivos. Feche os seus olhos. Vamos clamar a Deus nesta manhã. Vamos buscar o nosso milagre. Oremos ao nosso Deus. Altíssimo Deus, poderoso, maravilhoso, eterno Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus poderoso, Deus de poder, Deus de misericórdia. Ó Deus, neste momento de oração, nós nos apresentamos diante do Senhor. Nós nos apresentamos, ó Deus, diante da sua presença, nós nos apresentamos diante de Ti. Senhor, nós nos colocamos perante o Senhor, que é o juiz dos juízes. Nós nos apresentamos diante do Senhor, pois Tu és o advogado dos advogados. Tu és o doutor dos doutores. Tu és o juiz por excelência. O Senhor é aquele que pode tudo e que nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Meu Deus, neste momento, mais uma vez, derrame sobre nós as suas misericórdias, derrame sobre nós a sua graça, derrame mais uma vez sobre nós o teu favor, meu Pai. Ainda que não sejamos merecedores, ainda que não sejamos dignos, meu Deus, nós clamamos ao Senhor, pois a tua palavra diz, ó Pai, que todas as coisas contribui juntamente para os bens do que amam a Ti. E quantas pessoas que neste momento, Senhor, estão a clamar, estão com seus joelhos dobrados, estão com a sua face no chão, estão com a sua boca no pó. Quantas pessoas, meu Pai, estão buscando a Ti, porque sabe que o Senhor já disse na Tua palavra: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes, coisas grandes que ainda não sabes. Nós nos achegamos a Ti, Senhor, com as mãos levantadas e Te pedimos, ó Pai, purifique as nossas mãos de toda iniquidade, purifique as nossas mãos de todas as transgressões, purifica, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, purifica, Senhor Jesus, a nossa alma, purifica, Senhor Jesus, o nosso corpo, o nosso espírito. Senhor Jesus, nos purifique neste momento, pois somente o Senhor, meu Pai, é que conhece o nosso interior. Os homens veem a aparência, mas o Senhor conhece o coração. Perdoai, Senhor, os meus pecados cometidos por palavras, por atos, por obras. Perdoai os pecados deste ouvinte, Senhor, esta pessoa que o inimigo até tenta impedir de orar, dizendo que ele não será ouvido ou que ela não será escutado pelo Senhor. Mas Tu és o nosso Deus, meu Pai. Tu és o nosso Senhor a quem nós amamos. Tu és o Senhor a quem nós escolhemos buscar a Tua face. Davi disse: eu elevo os meus olhos para o monte, porque de lá virá o meu socorro. E o meu socorro virá do Senhor que fez os céus e que fez a terra e que não deixará vacilar os nossos pés. Meu Deus, nós abrimos hoje a porta da nossa casa, a porta dos nossos sonhos, a porta da nossa família, a porta do nosso ministério, a porta, Senhor, do nosso chamado, a porta, Senhor, da nossa empresa, do nosso bairro,
da nossa cidade, da nossa província, do nosso estado. Senhor, nós abrimos hoje a porta do nosso coração para o Senhor entrar e fazer morada. Não precisa bater na porta, como o Senhor dizia à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Não, Senhor, hoje nós estamos nesta oração com o coração aberto, com a mente voltada, Senhor, aguardando que o Senhor venha fazer morada em nós, da mesma forma que o Senhor entrou na casa de Zaqueu, publicano, e disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é um filho de Abraão. Como o Senhor entrou ali em Cafarnaum, na casa de Pedro, como o Senhor entrou em Cafarnaum, na casa de Jairo, como o Senhor entrou, Senhor, em Betânia, na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, para estar entre eles. Meu Deus, entre em nossas vidas, entre na vida deste ouvinte. E hoje, Senhor, nós vamos falar de territórios espirituais, territórios que muitas vezes o inimigo domina para massacrar vidas, o inimigo domina para destruir pessoas, mas hoje, Senhor, seja o governador de nossas vidas, seja o governador. A tua palavra diz que sem ti nós nada poderemos fazer. A tua palavra diz em Tiago que nós não podemos dizer amanhã faremos isso ou amanhã faremos aquilo, mas temos que dizer: se o Senhor quiser, faremos isso ou faremos aquilo, porque em Provérbios 16 diz que os homens fazem planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. E Davi já disse, Senhor, que a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Não adianta nós fazermos planos se o Senhor não nos iluminar. Já disse o profeta Isaías: seca-se a flor, meu Pai, seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Deus, toma a direção de nossas vidas, toma a direção de nossas casas, aonde o diabo colocou uma placa dizendo está dominado, aonde o diabo colocou uma placa dizendo está arrendado para a maldade, aonde o inimigo, Senhor, está fazendo com que, Senhor, esta pessoa perca tudo, dominando esta mente, dominando este coração, dominando esta alma. Senhor, hoje nós te pedimos: entra, Senhor Jesus, em nossa casa, entra, Senhor Jesus, nos nossos corações, entra, Senhor Jesus, nos corações dos nossos familiares, entra, Senhor Jesus, no coração daqueles a quem nós desejamos, no coração daqueles a quem nós necessitamos que o Senhor age, que o Senhor trabalhe, que o Senhor opere. Ó grande, soberano, eterno, ó Deus vivo, Deus de toda glória, visita lares, ó Pai, que estão dominados pelo devorador, dominados pela maldição, dominados por espíritos destruidores de riqueza, destruidores de prosperidade. Senhor, quantas famílias que não há preguiça entre os seus entes queridos, não há, Senhor, meu Deus querido, desejo, Senhor, de estarem descansados. São pessoas que tanto trabalham, tanto esforçam, mas não tem exatamente nada, porque o devorador vem para devorar, o destruidor vem para destruir, o migrador vem para migrar, o cortador vem para cortar, mas que a tua palavra venha, Senhor, para fazer prosperar esta família. Senhor, nós nos levantamos como Gideões do Senhor, que não aceitamos, meu Pai, os amalequitas virem e roubar as nossas riquezas, e roubar o fruto das nossas mãos, e roubar o fruto dos nossos trabalhos. Meu Deus, nós não desejamos, não, ó Pai, nós não desejamos, ó Pai, que o inimigo venha levar aquilo que é nosso, mas neste momento nós te pedimos: repreenda o espírito de miséria, repreenda o espírito de destruidor, Senhor, este demônio que
que come na mesa dessa família, Senhor, que a comida não rende, a discussão na hora de comer, a discussão na hora de jantar, Senhor, esta casa que o devorador come comida, Senhor, que o devorador leva tudo. Essa mulher faz compra, mas a compra, Senhor, vai, Senhor, meu Deus, a falência antes, meu Pai, do mês terminar. Esta pessoa não sabe aonde foi o alimento, Senhor, ou as coisas estragam, ou as coisas azedam, ou as coisas passam do prazo de validade. Eu não sei aonde o devorador tem dominado neste território, seja o território material, seja território financeiro, mas nós te pedimos, ó Deus amado, venha trazer a prosperidade, porque é melhor um bocado seco com tranquilidade do que a casa recheada de contenda. Davi disse: eu fui moço e agora estou finalizando os meus dias, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Senhor, repreenda todo devorador na mesa, devorador, Senhor, na mesa, devorador no trabalho desta pessoa. Quantos trabalham, ganham razoavelmente bem, mas o seu salário, meu Deus, é como se estivesse um saquitel furado. O seu salário, Senhor, é devorado. O seu salário, Senhor, é completamente destruído, Senhor, por causa da inveja, da maldição. Queima, Senhor, o devorador. Está escrito que o Senhor abriria as janelas dos céus e derramaria sobre nós uma bênção tal que dela advenha maior abastança. Senhor, toma as nossas finanças. Tu és o dono do nosso dinheiro, tu és o dono das nossas finanças, tu és o dono do nosso salário. Tu és o dono de nossas vidas. Meu Deus, repreenda o espírito de miséria, espírito de destruição, que quer fazer a nossa família ser destruída, que quer fazer a nossa família ser devorada, que quer fazer os bens da nossa casa estragarem. Senhor, quantos móveis estragados, quantos eletrodomésticos danificados, quantas roupas, meu Deus, que às vezes a irmã vai lavar com tanto cuidado e a roupa mancha, a roupa rasga, meu Pai, a roupa acaba se estragando porque há um devorador, há um destruidor. Senhor, repreende o devorador neste carro que fica mais, meu Pai, no conserto do que na garagem desta casa, fica mais na mecânica do que dentro deste lar. Sai agora, espírito maligno que tem dominado as finanças, que tem dominado os ganhos desta pessoa, que tem dominado o dinheiro, o salário, a verba, essa aposentadoria, esta pensão, este benefício. Meu Deus, quantos estão passando apuros, meu Deus, nas mãos de agiotas, devendo o Senhor bancos, devendo lojas, estão com seus nomes com restrições, estão, Senhor, até ameaçados de morte, porque devem e não sabe como, Senhor, entraram naquelas dívidas, mas que hoje, assim como o Senhor entrou em Decápolis, visitou Gadara, visitou, Senhor, a cidade, Senhor, de Gerasa, Senhor, nós te pedimos neste momento, visita, Senhor, este lar, visita nesta hora, Senhor, a vida desta pessoa, que os demônios que estão agindo neste lar, que os demônios que estão agindo nesta casa, sejam derrotados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, sejam derrotados pelo poder do nome precioso de Jesus Cristo. Saia em nome de Jesus, meu Deus, toma, Senhor, a área da família, Senhor, e eu incluo filhos, eu incluo marido, esposa, eu incluo, Senhor, sobrinhos, sobrinhas, netos, noras, genros. Senhor, quantos espíritos malignos que têm dominado as famílias, fazendo com que elas se destruam, Senhor, em palavras destrutivas, com invejas, com tantas coisas, ó Pai. Senhor, que todo o território do inimigo seja agora avançado pelos anjos do Senhor, porque eu me recordo de Josafá, quando os filhos
de Amon, quando os filhos de Moabe, quando os meunitas vieram à peleja para destruir a Josafá. E aconteceu, ó Pai, que aqueles homens, meu Deus, queriam dominar a terra onde Josafá estava, mas o Espírito do Senhor saiu diante deles e eles caíram por terra naquele lugar, Senhor, e aquele vale, que era vale de aflição, que era vale de problema, se transformou, Senhor, em um vale de Baca, em um vale de Beraca, que significa vale de bênção. Senhor, todo o território que o inimigo tem feito filhos desobedecerem pais odiarem seus filhos, pais maltratarem seus filhos, esposas desfazer dos seus maridos e maridos terem repúdios pelas suas esposas. Meu Deus, que toda ação do maligno que faz nora não gostar da sogra, que faz a sogra não gostar, Senhor, do genro, e que faz, meu Deus, a família se destruir, Senhor, joga por terra este demônio. Satanás não tem família e por isso quer destruir a nossa, mas nós compreendemos, meu Pai, pelo que está escrito em Salmos, que o Senhor faz com que o solitário habite em família. O Senhor nos deu a família para que sejamos completos. Meu Deus, o que fez Jó ficar mais triste não foi os camelos, não foi as ovelhas, não foi os bens, mas quando os seus filhos morreram, o inimigo pensou que havia destruído a estrutura de Jó, mas o Senhor é o Deus de restituição. Meu Deus, repreenda todos os demônios que agem na família, endurecendo corações de filhos, colocando rebeldia nas filhas, colocando ignorância, meu Pai, nos maridos, colocando, Senhor, meu Deus, na vida da esposa, um espírito para ela ser rixosa, para ela ser reclamona, para ela ser chata, para ela ser ignorante para com seu marido. Meu Deus, eu não sei quais são as astutas ciladas do diabo, mas de uma coisa eu sei, ó Pai, está escrito lá no livro de Salmos 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que edificam, e se o Senhor não guardar a nossa cidade, em vão será toda proteção e qualquer segurança, em vão vigia a sentinela. Meu Deus, toda ação do inimigo no território da família, fazendo filhas não conversarem com a mãe, fazendo filhos odiarem, Senhor, com ódio mortal seus pais, fazendo famílias se destruírem. Meu Deus, repreende esse espírito maligno, repreende esse espírito de destruição, pois está escrito que digno de honra é o matrimônio. A sua palavra nos diz, ó Pai, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, porque feliz será e tudo lhe irá bem. A sua família será uma bênção, a sua esposa será como a videira frutífera, seus filhos como um jardim ao redor de sua casa. Saia, Satanás, de dentro desta família, saia do coração deste filho, saia do coração desta filha, saia da mente dessa esposa, saia dos sentimentos deste marido, saia espírito da ganância, sai espírito da inveja, sai espírito de maldição, sai demônio de trevas, sai demônio de confusão. O Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor te destrói agora. Meu Deus, vai repreendendo o inimigo, vai repreendendo os espíritos malignos. Meu Deus e meu Pai, eu clamo ao Senhor, porque o Senhor é aquele que por nós tudo executa. Senhor, repreenda toda ação do diabo
meu Deus, na vida material, na vida da família, Senhor, todo o território do inimigo, Senhor, na saúde desta pessoa. Eu oro por aqueles que estão enfermos, eu oro por aqueles que estão doentes, eu oro por aqueles que estão neste momento entre o vale da sombra da morte, e te peço, meu Pai, Tu és a ressurreição e a vida. O Senhor disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que palavra tremenda, Senhor. Davi disse: é Ele que perdoa os meus pecados, e é Ele que sara todas as nossas enfermidades. Meu Pai, todos os espíritos malignos que agem, Senhor, no corpo, que agem na mente, que agem no intelecto, que agem, Senhor, fazendo esta pessoa ficar doente, porque uma hora a enfermidade está nas pernas, uma hora a enfermidade está na cabeça, uma hora a enfermidade está nos membros inferiores e nos membros, meu Deus, exteriores. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de enfermidade, pegue o que é seu, Satanás, e saia do corpo desta pessoa, saia do corpo desta criança que já nasceu sobre opressão de enfermidades malignas. Essa pessoa que não escuta por uma obra maligna, essa pessoa que não ouve, que não fala, que não assenta, essa pessoa que não tem as suas faculdades normais por obras malignas. Jesus, eu creio neste momento, eu creio nesta hora que o Senhor, meu Pai, é aquele que pode realizar o grande milagre. O Senhor pode curar esta pessoa da mente, cura o útero desta mulher, cura, Senhor, os ovários desta mulher, cura a próstata deste homem, cura, meu Deus, o intestino reto, o baço, cura, Senhor, meu Deus, os pulmões, os rins, o fígado, o estômago. Meu Deus, repreende este demônio que não sai, Senhor, meu Deus, nessa ultrassom, e que não sai nessa tomografia e nem nessa ressonância magnética, mas está escondido nos ossos desta pessoa, trazendo câncer aos ossos, trazendo câncer, meu Deus, até mesmo nos seios, nas axilas, nos pulmões, na garganta, na cabeça. Saia, Satanás, espírito da enfermidade, demônio que tem feito a pressão dessa pessoa ficar alta, que tem feito o coração dessa mulher disparar. Você que está escondido nas pernas, colocando cansaço nas pernas, você que está na nuca desta pessoa, colocando enfermidade, saia pelo poderoso nome de Jesus Cristo, saia pelo sangue de Jesus agora, saia demônio, saia espírito da enfermidade. Jesus, unge agora os ombros deste homem, unge agora os músculos, repreende esta dor no braço esquerdo, repreende esta dor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, na cabeça. Senhor, cura esta pessoa que está a sofrer agora. Tu és a cura que nós cremos. Meu Deus, repreenda todos os demônios que têm agido no território da saúde, deixando esta pessoa doente, deixando esta pessoa enferma, deixando esta pessoa impossibilitada, debilitada, deixando esta pessoa mal. Em nome de Jesus Cristo, sai espírito da enfermidade, sai demônio, você que quer deixar esta pessoa prostrada, você que quer anular os trabalhos que é feito nas mãos e pelas mãos desta pessoa, Jesus te repreenda agora. Saia no nome de Jesus, saia no nome de Jesus, saia no nome de Jesus Cristo. Senhor, todo espírito maligno que tinha tomado território, Senhor, nas decisões desta pessoa, seja nas decisões judiciais, seja nos processos judiciais, na área da família, na área trabalhista, na área criminal, na área, Senhor, de penhora de bens, de partilha de bens. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que as mãos
podre de Satanás saiam das vidas desta pessoa, que as mãos sujas de Satanás sejam queimadas com o fogo de Jesus Cristo, sejam queimadas e sejam ressecadas, fiquem mirradas agora, em nome de Jesus Cristo. Saia, Satanás, você não tem poder neste corpo, você não tem poder nesta mente, você não tem poder na vida desta pessoa. Jesus te repreenda agora, meu Deus, todo o território do inimigo seja destruído agora, e a tua palavra diz, ó Pai, como o Senhor falou a Josué: aonde colocares as plantas dos teus pés, tenho te dado por herança. Tome hoje o território do diabo, cerque com o sangue de Jesus Cristo e guarde esta pessoa para que ela seja, meu Pai, abençoada, em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome do Deus Espírito Santo. Confirma, Senhor meu Deus, a vitória. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos ouvintes que estão me ouvindo agora, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe por esta oração. Vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de Mateus, capítulo de número 8. Mateus capítulo 8, no verso 28. Que diz assim a palavra de Deus: e quando chegou a... só um minutinho, Mateus 8, 28, que diz assim: e tendo chegado a outra banda, a província dos Gadarenos, saiu-lhes ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram, que ninguém podiam passar por aquele caminho. E eis que clamavam, dizendo: o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permita-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe diz: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgou tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogou-lhe que o retirasse de seus termos. Nós percebemos que a cidade agora em que Jesus entrara para fazer esta obra era uma cidade que, na verdade, irmãos, nós vemos que tanto Mateus, capítulo de número 8, no verso 28, quanto Marcos, capítulo 5, no verso 1 ao 20, e como Lucas, no capítulo 8 ao 26, nós vemos que essa cidade, não apenas Gadara, mas também Gerasa e todas as outras cidades, eram cidades que estavam agora dominadas pelo poder do inimigo. Para você entender, existia um território que era mencionado na Bíblia como Decápolis. Decápolis nada mais era do que um grupo de 10 cidades. E essas 10 cidades eram cidades pagãs, não conhecia o verdadeiro Deus, não conhecia a palavra de Deus. Para você ter uma noção, essas 10 cidades, elas formavam ali um grupo, né? Como, vou dar um exemplo, o país de Cabo Verde. Cabo Verde são 10 ilhas dentro de um país. Ali você tem a ilha de Santo Antão, a ilha de São Vicente, a ilha de Boa Vista, a ilha do Sal. Para você ter uma ideia que Decápolis eram 10 cidades. E era um território muito extenso, ficava no sul ali do Mar da Galileia. E as pessoas que habitavam nessas cidades, os nomes dessas cidades são Citópolis, Pela, Dion, Gerasa, Filadélfia, Gadara, Rafana, Canata, Ipos e Damasco. Eram 10 cidades. A falta da palavra de Deus nessas cidades
a falta do poder de Deus nessas cidades, fizeram com que eles fossem gentios, pessoas completamente diferentes dos que habitavam dentro de Jerusalém, dos que habitavam ali próximo ao templo religioso, fora ali da cidade. Ou seja, eram pessoas que estavam completamente levadas aos deuses cananeus, deuses que para eles eram os deuses poderosos, mas eram deuses pagãos, eram cidades que serviam a demônios, eram cidades que viviam completamente longe da vontade de Deus. E todas as vezes que o homem se afastar de Deus, alguém vai se aproximar dele. E quem se aproxima? O diabo. O próprio Senhor Jesus, quando se declarou dizendo ser o bom pastor, ele disse: todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, porque eu sou o bom pastor, que dou a vida e a vida pelas minhas ovelhas. Então a cidade de Decápolis agora era uma cidade que estava rodeada de demônios, rodeadas de coisas pagãs, de misticismo. Era 10 cidades com uma liberalidade no pecado, na ignorância. E Jesus, ele entra nesta cidade. A situação era tão crítica que quando nós falamos o endemoniado de Gadara, a gente pensa que era um jovem só. Mas não era um só jovem. Em outras palavras, nós vamos ver apenas uma pessoa. Porém, agora, quando nós meditamos em Mateus 8:28, nós vamos ver que se aproxima de Jesus 2 endemoniados. E admire-se você, que não era apenas o gadareno lá de Gadara, não era apenas esses 2 aqui da cidade de Gerasa, mas tinha muitos homens endemoniados. Porque quando falta a palavra de Deus, vai vir a palavra do engano. Quando falta o sol da justiça, vai predominar a escuridão. Quando falta a verdade, vai predominar a mentira. Quando falta a vida, vai predominar a morte. Quando falta a alegria, vai predominar a tristeza. E aqueles gentios ali que viviam naquele território, cheio dos seus pecados, cheio dos seus enganos, a Bíblia diz que Jesus, após acalmar uma tempestade, Jesus vem agora de uma tempestade acalmada e ele fala para os seus discípulos: passemos agora e vamos lá na outra banda, na província dos Gadarenos. Quem acompanha comigo esta série de milagres sabe que Jesus falou para os discípulos: passemos para outra margem, e houve uma grande tempestade. Alguns historiadores da Bíblia acreditam que os demônios, sabendo que Jesus ia atravessar para o outro lado para efetuar grandes libertações, já causou uma tempestade, já causou momento de tensão para que eles desanimassem, para que eles se entristecessem. Você percebe? Imagine você sai de Minas Gerais para ir para São Paulo fazer uma visita para alguém oprimido. De repente, no meio do caminho, o carro fura o pneu, aí você para na borracharia, conserta o pneu. Daqui a pouco o radiador seca a água e o carro aquece. Você coloca a água. Aí passa mais um pouquinho na frente, o carro perde a direção. O que você vai entender? Nossa, a situação lá não está fácil. Nossa, a situação ali em São Paulo não vai bem, porque tantos males me aconteceu. E a verdade é que muitos estudiosos da Bíblia dizem que aquela tempestade que os discípulos estavam enfrentando é porque Jesus tinha uma obra missionária em Decápolis, que estava junto ali a Gadara, a Gerasa, a Filadélfia, a Damasco. E os demônios disseram: não, ele não vai vir aqui, nós vamos afundar este barco, nós vamos causar a tempestade. O inimigo não queria que Jesus chegasse ali. Talvez eu estou pregando para pessoas agora que você está vivendo uma das maiores tempestades da sua vida, porque Deus já sabe a obra que ele vai fazer no seu casamento. O diabo também sabe o que Jesus vai fazer na sua vida financeira, o que Jesus vai fazer na sua
vida material. Mas eu te digo, minha irmã, ele não acalma só o tempo, ele não acalma só a tempestade, ele não só aquieta o mar, mas ele coloca demônio por terra, porque é dado ele todo o poder nos céus e na terra. Quando Jesus chega ali, após terminar de acalmar uma tempestade, Jesus diz: eu vou acalmar agora corações sacudidos. E quando Jesus chega ali, sai 2 endemoniados gritando. Irmãos, segundo a palavra, eles estavam completamente possessos de espíritos malignos. E aqueles demônios, quando viram Jesus pisar em Gerasa, eles começaram a clamar e disseram: ó Jesus, o Cristo, por que vieste nos atormentar? Por que viestes aqui? Ou seja, aqui ninguém tem compromisso com a tua palavra. Aqui ninguém te ama. Aqui ninguém quer ouvir a sua voz. Aqui ninguém lê a palavra. Aqui ninguém ora. Aqui ninguém jejua. Não adianta pisar aqui não. Aqui está dominado pela idolatria. Mas não sabia o diabo que Jesus veio não para os sãos, mas para os doentes. Ele não veio para quem já era iluminado, mas ele veio para quem já estava em trevas. Ele não veio para quem estava bem, mas ele veio para quem estava mal. E eles disseram: por que vieste nos atormentar fora do tempo? Porque o diabo já sabe o futuro dele. É por isso, minha irmã, que eu não quero que você abate e nem abaixe a sua cabeça. O inimigo está dizendo que para você não tem jeito, que não adianta você planejar futuro, que não adianta você fazer cartas para Deus, que não adianta você fazer propósitos de voto, que não adianta você fazer campanha. Sabe por que ele não quer isso? Porque ele não quer que você tenha futuro, porque o dele já está determinado. E a Bíblia diz: e o Deus de paz breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Breve Deus vai esmagar. E o diabo disse: por que viestes nos incomodar antes do tempo? Mas Jesus ali não tinha compromisso com o diabo, mas compromisso com a alma daqueles homens. Compromisso com a palavra dele, porque ele veio para salvar o que se havia perdido. E quando aqueles homens estavam gritando pelo caminho, porque eles viviam em sepulcros, eram ferozes, ninguém podia passar por aquele caminho, porque sabia: ali tem algo mais perigoso do que fera, ali tem algo mais perigoso do que salteadores, ali tem gente mais perigosa do que os ladrões, ali tem homens endemoniados que moram em sepulcros. Quando o diabo domina a mente de uma pessoa, ele fica completamente desorientado. Mas Jesus chegou ali e de repente estava passando uma manada de porcos. Aqueles homens não tinham conhecimento pleno da verdade. Não existe problema em comer carne de porco, mas os judeus não criam porcos. Os judeus não comem torresmo como eu e você amamos numa feijoada. Os judeus não alimentam-se de porcos. O filho pródigo, ele chegou num estágio tão terrível que ele foi parar dentro de um lugar para criar porcos, para cuidar de porcos. Isso era a pior vergonha para um judeu. E como você vê agora que eles criavam manadas de porcos, os homens daquela cidade, você percebe que eles não estavam nem aí para nada, eles não conheciam nada do que era judaico, nada do Torá, eles estavam completamente desorientados, as pessoas da cidade de Decápolis. E conta a palavra que estava passando aqueles porcos, e quando aqueles porcos passavam, os demônios gritavam: se nos expulsas, permita que entremos naqueles porcos, permita que nós alojemos, porque o demônio é espírito. O demônio, ele precisa de um corpo para ele habitar. É por isso que a palavra do Senhor diz: enchei-vos do Espírito Santo. Nós não podemos estar vazios, porque a Bíblia diz que mente vazia, aliás, não é a palavra que diz, é um ditado: mente vazia é a oficina do diabo. Mas o próprio Senhor Jesus diz: enchei-vos do Espírito. Está em Efésios 5, 26, por aí. Então a palavra do Senhor nos diz que aqueles homens
endemoniados, os espíritos disse: permita que nós entremos dentro dos porcos. E Jesus permitiu. Porque se a Bíblia diz que nós valemos muito mais do que os pássaros, vós valeis muito mais do que os pardais, o que direi aos porcos? Vós valeis muito mais. Então, olha, Satanás está liberado, pode entrar naqueles porcos. Quando os demônios entraram naqueles porcos, aqueles porcos ficaram tão violentos que se arremessaram para o abismo. E quando os porqueiros, aqueles homens que cuidavam daquelas manadas de porcos, chegaram ali, a Bíblia diz que eles foram aos lugares, às outras cidades, e começaram a se levantar contra Jesus. E começaram a se levantar contra Jesus e pedindo para que ele se retirasse daqueles termos, que ele se retirasse ali daquela região. Por que os homens fizeram isso? Porque infelizmente, hoje eu não vou falar sobre opressão, porque já falei sobre opressão nesta série. Eu já falei aqui sobre uma pessoa oprimida, uma pessoa possessa. Mas eu quero falar sobre a visão do ser humano em relação às coisas materiais. As pessoas vendo ali que aqueles 2 homens foram libertos, não se alegraram com a libertação daqueles homens, mas pelo contrário, ficaram tristes por causa dos seus prejuízos financeiros. Infelizmente, os dias que nós vivemos, as pessoas preferem prosperar com o diabo no meio delas. As pessoas preferem ter um relacionamento mais ou menos com Satanás no meio delas. As pessoas preferem manter um emprego onde ele tem um caso com o patrão, ele tem um caso com a patroa, ele tem uma vida extraconjugal com alguém no trabalho, porque ele precisa ter comida para comer, então ele acaba se humilhando e aceitando aquela situação. Aqueles homens poderiam dizer: nossa, que bom, graças a Deus. Esses homens davam muito trabalho na cidade, eles gritavam, eles eram perigosos, eles eram ferozes. Mas quando eles viram que os porcos deles haviam caído no abismo, eles queriam expulsar Jesus. E assim também existe muitas pessoas que eles preferem o diabo agindo no engano para eles manterem o emprego. Eles preferem o inimigo agindo na vida deles do que o diabo saindo. Porque às vezes, irmãos, quando o diabo sai, aquela falsa prosperidade, ela também acaba. Não tenha dúvida que se hoje você vender a sua alma para o diabo, ele vai te oferecer dinheiro, ele vai te oferecer fama, ele vai te oferecer luxo. Se ele ofereceu a Jesus, o dono da prata, dono do ouro, dono da glória, por que ele não vai oferecer para mim e para você? Se hoje você falar: eu quero ser rica, eu quero ter dinheiro, minha irmã, é uma questão de você estralar os dedos, o inimigo vai aparecer com a riqueza aparentemente que você precisa, mas em troca disso ele vai querer a sua alma. Em troca disso ele vai dizer: eu te dou poder, mas eu quero a sua alma. Eu te dou dinheiro, mas eu quero o seu coração. Eu te dou mulheres, mas eu quero o seu corpo. Eu te dou prazer, mas eu quero a sua vida para mim. E hoje Jesus está dizendo: não importa as nossas perdas, se são ganhos dados pelo diabo, que eles saiam das nossas vidas, porque o importante é a libertação de Deus chegar na nossa vida. Talvez algumas pessoas não estão entendendo, mas eu vou te explicar. Existem pessoas que estão no erro, mas não querem sair do erro. Porque eles querem uma falsa paz. E quando Jesus chega, irmãos, não há nada que Jesus faça na nossa vida que não tenha que vir uma renúncia. Aqueles homens tiveram que ter paz, tiveram, mas eles perderam seus porcos. Mas era uma vez que eles estavam perdendo. Quantas pessoas que Deus fala: olha, eu quero tirar este mal do seu caminho. E ele pensa: ai, mas eu vou perder esse salário. Eu quero te libertar do adultério, mas eu vou perder aquilo. Eu quero te libertar disso, mas eu vou perder aquilo outro. Enquanto nós ficarmos grudados em coisas materiais, que quem está nos patrocinando é um inimigo,
Nós não vamos ser libertos de verdade. Os homens daquela cidade expulsaram Jesus e disseram: se for para nos dar prejuízo, deixe os endemoniados endemoniados. Se amanhã ou depois, minha irmã, você que talvez está lá naquele emprego, mas você tem que ficar com o seu patrão, você tem que ficar com a sua patroa. Se amanhã ou depois Jesus fechar aquela porta para você, para expulsar o demônio que está destruindo seu casamento, você vai querer ficar com aquela porta aberta ou você vai permitir que o Senhor te dê um prejuízo para a salvação da sua alma? Quantas pessoas que estão edificando uma casa sobre o engano e sobre a mentira, e o inimigo está dizendo isso mesmo: não deixe Jesus se aproximar de você, porque enquanto isso eu vou te dar roupa para você vestir, eu vou te dar dinheiro para você, eu vou te dar, mas não há nada que o diabo te dê que ele não queira em troca a sua alma, porque ele veio para matar, ele veio para roubar e veio para destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Você está lá naquele emprego, mas todo dia você tem que mentir. Você trabalha com vendas, mas todo dia você tem que inventar algo. Será que Deus está no meio disso? Ai, mas Isabel, mas se eu não contar uma mentira? Ai, mas Isabel, mas se eu não burlar o meu patrão? Ai, mas Isabel, mas se eu não ganhar por fora nesse orçamento? Se eu não ganhar um cachê em cima dessa nota? Trabalha com superfaturamento? Você faz uma venda na empresa por tanto, mas você cobra tanto para que você tenha um lucro nisso. Não pense você que o diabo não está agradando disso. O diabo não quer que o homem seja liberto, porque na visão do homem, quando Jesus chega, ele não conserta só uma coisa, ele conserta tudo. E esse conserto de Jesus Cristo coloca as coisas no lugar. Se quando você ia fazer a sua declaração de imposto de renda, você mentia, agora você não mente mais. Aí o diabo vai jogar na sua mente, tá vendo? Vai ser verdadeiro demais, vai ter prejuízo. Você vai vender um carro, e você, às vezes, aquele carro está todo danificado, mas você precisa ganhar um dinheiro a mais, você precisa vender aquele veículo. E se você for sincero, se Jesus estiver no meio da negociação, você vai ter que falar a situação daquele carro. Aí vem o diabo no seu ouvido e diz: está vendo? Se você for sincero demais, você vai ter prejuízo, você não vai ganhar aquele dinheiro que você tinha que ganhar. Às vezes você está em um relacionamento, e o seu relacionamento é um relacionamento dentro da vontade de Deus. E o diabo vem aqui no seu ouvido e diz: olha, se você quiser ter esse namoro santo, se você quiser ter esse namoro dentro da vontade de Deus, você vai demorar para você casar. Porque no mundo o namoro tem que ser com sexo, o namoro tem que ser com orgia, o namoro tem que ser com isso e aquilo. Todas as vezes que Deus quiser fazer algo certo na sua vida, o inimigo vai lhe mostrar que você está tendo um prejuízo. Sabe para quê? Para que este prejuízo você expulse Jesus da sua vida, você expulse Jesus da sua casa. Mas hoje não seja como os homens ali de Gerasa, que disseram: Jesus vai embora do nosso território, mas entrega hoje todo o seu território nas mãos do Senhor. Não fique, minha irmã, com a prosperidade do diabo, porque o diabo dá com a mão e tira com a outra. A Bíblia diz que é melhor bocado seco com tranquilidade do que a casa cheia de contenda. Hoje a sua sinceridade está te dando até mesmo um pouco de prejuízo, mas amanhã alguém olhará para a sua casa e verá sua casa não sobre a areia, mas sobre a rocha, que descendo a chuva, batendo o vento e correndo os rios, a sua casa não vai cair. Lembre-se de uma coisa: toda prosperidade em cima de mentira, em cima de engano, em cima de esperteza, toda prosperidade patrocinada pelo diabo, se de fato você quer a prosperidade de Deus, você vai ter um princípio de um prejuízo ao olhar humano, mas no olhar espiritual você está caminhando para subir, porque a palavra do Senhor diz
que Deus não é Deus de mentira. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que Deus te abençoe. Não preocupe com os porcos, minha irmã. Não preocupe com as coisas pequenas. A Bíblia diz: ai daquele que edifica a sua casa sobre bens maus adquiridos. Pessoas que falam: eu tiro muito dinheiro, mas como que você consegue essa prosperidade? Prejudicando as pessoas. Como você tira essa prosperidade? Fazendo mal a alguém, danificando, extorquindo, roubando, prostituindo. Ei, cuidado! Jesus hoje quer entrar na sua cidade e dizer para você: eu sou aquele que não trago prejuízo, mas eu sou o teu pastor e nada te faltará. Que Deus te abençoe, que Deus resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que os porcos, aquelas coisas que a gente tanto valoriza, mas que quem está atrás dela é Satanás, vá-se embora da nossa vida, para que possamos ser livres, libertos, restaurados e abençoados em nome do Senhor. Fiquem com Deus, eu voltarei com vocês logo mais. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, forte abraço, fiquem com Deus.